Aula número 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos avançando aí cada vez mais ao nosso conteúdo programático para análise e acertos de todas as questões do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Aula número 13 iniciaremos agora, pessoal, tratando acerca das medidas socioeducativas, que sem sombra de dúvidas vai cair na prova de vocês. Os requisitos das medidas socioeducativas são aplicadas apenas aos adolescentes. Adolescentes é aquele a partir de 12 anos completos e 18 incompletos. Prática de ato infracional. Ato infracional, aquele comparado a crime e a contravenção penal, só que praticado por adolescente, então tem-se o nome de ato infracional. Idade do adolescente na data do fato é um requisito aqui essencial que deve ser observado. Ato infracional praticado por criança. Quando houver uma criança que cometeu um ato infracional, ela seguirá na forma da medida protetiva previstas lá no artigo 101 do ECA. As medidas socioeducativas vêm previstas no artigo 112 e é um rol taxativo, e falaremos sobre ele adiante. Antes de adentrar especialmente acerca de quais são as medidas socioeducativas, sobre esse tema, vamos ver o que o nosso artigo 106 e seguintes vem dizer a respeito, para daí a gente ver quais são as medidas e quais são as suas aplicações a cada caso concreto. O artigo 106 em diante, ele vem falar acerca dos direitos individuais da criança e adolescente. Quais são? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, tá? Então, o adolescente, se cometer um ato infracional e for pego em flagrante logo após o cometimento do seu ato infracional, aí ele poderá ir lá para a delegacia da criança e adolescente para outras medidas, tá? Pego em flagrante. Se não houver situação flagrante, não pode, a não ser que posteriormente venha a Vara da Infância e Juventude dar uma ordem escrita para recolhimento daquele adolescente. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Então, os senhores policiais militares foram chamados por uma ocorrência, E ao atender essa ocorrência, viram que houve um ato praticado por um adolescente, por exemplo, numa situação de homicídio. Os senhores vão levá-los à delegacia da criança e do adolescente para posteriores seguimentos e procedimentos. O adolescente ali vai ter que saber qual que é o nome dos senhores que fez a apreensão do mesmo. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido será incontinente e imediato, comunicado à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou da pessoa por ele indicada. Então, a partir do momento que se fizer a apreensão da criança, do adolescente, que nós estamos falando aqui no momento, de pronto vai ser comunicado à sua família, também à autoridade judiciária competente, a Vara da Infância e da Juventude. Parágrafo único. Eximir-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata do adolescente, tá? Então, verificou lá, foi na delegacia fazer o cumprimento dos procedimentos e verificou-se a possibilidade de liberação imediata, libera imediatamente aquele adolescente. Artigo 108, a internação, que é uma medida socioeducativa que falaremos na nossa próxima aula, mas prevê aqui o 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, fixa aí desde logo que é 45 dias o prazo máximo de internação, sendo ela uma das medidas socioeducativas. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então, a medida socioeducativa são medidas ali aplicadas aos adolescentes e tem que haver no mínimo ali condições de autoria, ou seja, realmente foi aquele adolescente que cometeu esse ato infracional, É uma hipótese de matar alguém, um tráfico. Tem muitas situações ali que os adolescentes acabam sendo mulas do tráfico de drogas, São muito pegos. Então,
verifica a idade dele, deve ter essas condições de autoria e também provas materiais de que realmente foi ele quem cometeu, para daí ser aplicadas medidas socioeducativas, sendo este um direito individual dele. Nosso artigo 109, o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida. Então, assim, em nenhum momento vai ser confrontado ali ou agido de maneira irregular com o nosso adolescente, ok? Além dos direitos individuais, o adolescente também possui diversas garantias processuais previstas lá no artigo 110 e seguintes. Vamos ver quais são? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Para haver uma privação de liberdade do adolescente, deve haver já um processo e ele tem que se defender naquele processo. Artigo 111. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias processuais. 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Então, deve haver ali, para os maiores, é chamado nota de culpa, que o mesmo assina. Para o adolescente, é uma forma ali onde ele vai tomar conhecimento de qual ato infracional realmente ele está sendo investigado ou vai ser analisado para ele responder. Inciso 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. 3. Defesa técnica por advogado. Deve estar sempre acompanhado de um advogado, o adolescente. 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, ou seja, aqueles que não possuem recursos hábeis, para pagar honorários advocatícios a um advogado particular, deve a Defensoria Pública garantir ali e atender os direitos e a satisfação, porque é obrigatória assistência técnica por advogado. 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Então, assim, a vara da infância vai analisar o caso e o adolescente, deve prestar o seu depoimento ali, deve ser ouvido sem sombra de dúvidas. Inciso 6º, direito de solicitar a presença de seus pais ou de qualquer responsável em qualquer fase do procedimento. E são, então, as medidas socioeducativas, diversas medidas ali. Primeira, advertência. Segunda, obrigação de reparar o dano. 3, prestação de serviços à comunidade. 4, liberdade assistidas. 5, inserção em regime de semi-liberdade. 6, internação em estabelecimento educacional. 7º, qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, do 1 ao 6º. Então, aquelas medidas protetivas também se aplicam aqui na forma de socioeducativas também. E falaremos acerca de todas aí de maneira individual na nossa próxima aula, mas continuaremos a tratar aqui acerca dos requisitos das medidas socioeducativas para sua aplicação. Deve haver análise da proporcionalidade e capacidade de cumprimento, ou seja, vai ver qual que é a medida ali mais aplicada, que mais combina para aquela situação colocada, qual que foi o tamanho da sua gravidade da infração, e para ver também se o adolescente possui capacidade em cumpri-la. Não é admitido em qualquer caso o trabalho forçado do adolescente. Os adolescentes com doença ou deficiência mental terão um tratamento individual especializado em um local adequado. Também deve haver uma existência de prova suficiente, de autoria, que diz aquele adolescente é quem cometeu esse ato infracional, e além disso deve ter fortes indícios ali de provas materiais de que realmente foi o adolescente que cometeu aquele ato infracional, para daí entrar-se dentro das medidas socioeducativas e ver qual que vai ser aplicada ali, de maneira proporcional. Vamos à nossa resolução de questão? Sobre os direitos e garantias referente a medidas socioeducativas é possível afirmar: 1. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas protetivas e não socioeducativas. Perfeito, criança não aplica medida socioeducativa, só medida protetiva. Mas adolescente pode ter medida protetiva também. 2.
Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Perfeito, inciso 2, correto. 3. É uma garantia processual do adolescente ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, que é a Vara da Infância e Juventude. Perfeito. 4. A advertência, que é uma das formas de medida socioeducativa, poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Perfeito. Então, todas as alternativas estão corretas, a alternativa D está correta. E só uma ressalva aqui, pessoal, quanto à advertência. Mesmo sendo a advertência uma maneira mais branda aí, né, da medida socioeducativa, ela também deve haver indícios de autoria e de materialidade. Muitas questões e muitas provas de concurso acabam colocando que para aplicação de advertência não tem necessidade de indícios de materialidade, mas está errado, então o que torna aqui todas as alternativas corretas, tá? Vamos encerrando por aqui a nossa aula número 13 e na nossa próxima aula trataremos especificamente sobre todas as medidas socioeducativas, tá ok? Até mais!